Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da comunidade Evangelho Puro e Simples. Hoje falaremos um pouco sobre a fé, mas antes eu tenho um pedido a fazer. Curta esse vídeo, eu não sei através de qual plataforma você está acessando esse conteúdo, mas eu peço também que você compartilhe com outras pessoas, para que juntos possamos fazer com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. O ano está começando, com ele novos desafios, projetos, problemas, e nós sabemos que para cada situação é necessário um tipo de ação. Para cada problema que surge, precisamos de uma habilidade diferente para resolvê-lo. Então agora eu quero falar com você sobre um tipo de ferramenta que serve para resolver todos os problemas. Essa ferramenta é a fé. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, nós temos a explicação bíblica do que é a fé. Vejam, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Por exemplo, a salvação, a certeza da vida eterna. Nós não vemos o céu, mas temos a certeza viva no nosso coração que se formos fiéis à palavra de Deus, um dia, na volta do Senhor Jesus, nós moraremos com Ele no reino da sua glória. Tal certeza só é possível pela fé. O mesmo ocorre quando uma pessoa recebeu um diagnóstico negativo da medicina, mas acredita que Deus pode curá-la. Seguindo os versículos do livro de Hebreus, temos: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O livro de Hebreus é o livro que mais fala sobre fé na Bíblia. Então, nos seus dias ruins, eu recomendo que você leia Hebreus. Sabe aquela situação que para você não tem mais jeito? Aquele problema insolúvel aos olhos humanos? Aquela situação que você mesmo já disse e aceitou, agora não dá mais, não tem mais jeito? Pela fé, você pode mudar as coisas, pois a fé chama à existência as coisas que não vemos e não temos. Pela fé, você pode ter a sua saúde restaurada, pela fé você pode obter um emprego e resolver seus problemas financeiros. Veja bem, não estou dizendo aqui que devemos apenas ter fé e esperar em Deus. Nós devemos fazer a nossa parte. Se você precisa de um emprego, é importante que você se capacite e envie currículos. Se você precisa de uma cura, é importante buscar o tratamento adequado. Até porque a ciência e a medicina foram os recursos que Deus nos deixou para que pudéssemos utilizar e nos beneficiarmos deles. Mas devemos crer que Deus pode ir muito além do que nós podemos. É importante ter claro que nós devemos fazer a nossa parte e Deus certamente fará a parte dele, segundo a vontade e soberania dele. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não tirou a pedra do lugar do sepulcro. No Evangelho de João 11, versículo 38, nós temos o seguinte: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E ele disse: tirem a pedra. Veja, Jesus, ele não tira as pedras. Jesus ressuscita os mortos. Não há milagre nenhum em tirar pedras do caminho. As pedras podem ser obstáculos que temos no nosso caminho ao longo da nossa vida, da nossa jornada. E precisamos transpor esses obstáculos. O nosso Deus é um Deus de milagres. E além dos milagres registrados na Bíblia, temos milagres acontecendo até o dia de hoje. E os milagres sempre acontecerão até o dia da volta do Senhor, pois isso é uma promessa do próprio Jesus Cristo para nós. No Evangelho de Marcos 16, Jesus disse: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Albert Einstein disse o seguinte: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. E a segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. E com base nessa frase, de uma das mentes mais brilhantes que o mundo já teve, eu te convido. Viva como se tudo fosse um milagre.
o fato de você estar vivo e respirando, o fato de você poder ouvir e falar com perfeição, o fato de você trabalhar, se exercitar, tudo isso é um milagre de Deus. Milagre que recebemos sem merecer. Ou você acha que é mérito seu estar aqui no Brasil, usufruindo de liberdade política e religiosa, enquanto crianças explodem em Israel na faixa de Gaza? Tudo acontece por vontade de Deus. Faça o seu melhor para entender qual é a vontade dele na sua vida. E tenha uma vida plena, completa e feliz. Mas agora, voltando para o assunto principal, que é a fé, que é o elemento para vivermos milagres, e também é um dos elementos principais para agradarmos a Deus, pois na Bíblia está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, vamos falar sobre o que a fé nos proporciona. No livro de Tiago, temos o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a nossa fé, ela evolui, ela é aprimorada quando passamos por situações difíceis. E aqui eu não preciso ficar dando exemplos, pois cada um de nós tem os seus próprios desafios, os seus próprios problemas do dia a dia. Mas é fato que através desses desafios é que vamos evoluindo de fé em fé, de glória em glória, até o dia em que atingiremos a estatura de varão perfeito. E como podemos obter, então, a fé? Como podemos aumentar a nossa fé? Em Romanos, capítulo 10, nós temos o seguinte. Eu acho que, inclusive, você já ouviu esse versículo, porque ele é muito comum. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Em algumas traduções está em ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. De maneira que se você tem um problema e fica com a cabeça nesse problema, você só vai ter mais problemas. E pensar em mais problemas nunca vai te trazer uma solução adequada. Mas se você ouve sobre Jesus, se você lê a Bíblia, se você frequenta cultos, se você conversa com pessoas que passaram por problemas semelhantes e escuta que Deus mudou a sorte dessas pessoas, então a sua fé ela começa a aumentar. Isso é natural. Você pensa, bom, se Deus fez com essa pessoa, Ele pode fazer comigo também. E é por isso que precisamos ler a palavra de Deus constantemente. Crie uma rotina na sua vida para ler a Bíblia, todos os dias. Depois que você começar a ler a Bíblia todos os dias, então você muda a sua rotina e cria então uma rotina para ler a Bíblia de manhã e de noite. Quando você se adaptar a essa rotina, inclua mais uma etapa. Passe a ler a Bíblia pela manhã, à tarde e à noite, por um motivo bem simples. A mente vazia é a oficina do diabo, mas se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, o diabo não tem ferramentas para trabalhar. A oficina dele vai ficar inutilizada. Quando você ouvir uma voz dizendo que não vai dar certo, você vai se lembrar da palavra de Deus dizendo o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o inimigo sussurrar no seu ouvido que você irá perecer, você vai se lembrar do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você entende a importância de estar cheio da palavra de Deus? Isso precisa estar claro na sua cabeça, porque a dúvida é fruto da falta de fé. Mas uma vez que você tem fé, você não duvida mais. E quando você chega a esse estágio, você passa a usufruir de uma paz. A paz que excede todo o entendimento. Onde mesmo passando por situações adversas, mesmo enfrentando problemas, você está certo e seguro de que Deus virá ao seu encontro, virá ao seu socorro, de que essa situação nada mais é do que uma maneira de Deus provar a sua fé e te aprovar. No Evangelho de Lucas, temos uma passagem onde Jesus diz aos discípulos o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido,
perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aqui temos claramente a manifestação de pessoas como nós, de carne e osso, preocupadas, pois sabem que fisicamente, mentalmente, não é fácil perdoarmos alguém que nos fez algum mal. E aqui, Jesus não disse apenas para perdoar uma vez. Jesus disse que devemos perdoar quantas vezes fosse necessário. Esse perdão é um ato de fé. Só pode perdoar assim alguém que recebeu perdão. Somente alguém que, pela fé, tem a certeza de salvação e a certeza de ter recebido perdão de Deus, mesmo sem merecer, é capaz de perdoar alguém que também não merece. E se você está aqui, até agora, ouvindo essa mensagem, eu nem precisaria, mas vou dizer: a fé é um dom de Deus, não é para todos. Existem aqueles que, vivendo com Jesus, vendo milagres todos os dias, não creram e escolheram crucificá-lo. É como está escrito na carta de Paulo aos Efésios: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Bem, essa foi a mensagem, a aula que eu tinha para trazer para vocês agora no começo do ano, para que através da fé possamos nos fortalecer, para que através da fé possamos estar preparados para os desafios que estão por vir. Espero e desejo, ao longo desse ano, que você fique bem, fique com Deus e até mais.